Olá a todos, graças a Deus pelo privilégio que nós temos para meditarmos na palavra do Senhor, que Deus nos abençoe. A nossa meditação de hoje está baseada no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 3. Se trata do primeiro dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Não terás outros deuses além de mim. Nós temos que lembrar que quando este mandamento foi dado, o povo hebreu havia sido libertado do Egito, onde eles viviam escravos de Faraó. E o Egito era uma terra de muitos deuses e ídolos, e era comum para as pessoas adorarem a vários deuses. Cada deus representava um aspecto diferente da vida, então adorar muitos deuses e ídolos significava alcançar o maior número possível de bênçãos. Então Deus pedia ao povo que o adore. Talvez isso não seria difícil, porque o povo já adorava muitos deuses. Era comum para este povo que vivia naquela terra adorar a outros deuses. Mas não é isso que Deus pede. Deus pede fidelidade a Ele. Não terás outros deuses além de mim. Veja, esta é a primeira e a principal verdade de todas aquelas que nós, os fiéis de Deus, precisamos crer. Há um só Deus, o qual nós devemos servir e adorar. É interessante que Tomás de Aquino nos fala que são vários os motivos que levaram as pessoas, os homens, a adorarem ou ao adorar a outros deuses. O primeiro deles é a debilidade, por exemplo, da inteligência humana. Muitos homens cuja a limitação mental não lhes permitiu ir além, por exemplo, das coisas materiais. Não lhes foi possível crer que exista coisas que estão além das coisas sensíveis. Então, tais homens, por sua limitação, como falamos, mental, pensam que os corpos que se sobressaem por sua beleza e dignidade, eles são superiores aos demais. Então, para tais homens, era comum, por exemplo, adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros e por aí vai. A segunda razão é a adulação dos homens. Muitos homens, certos indivíduos, desejando agradar aos seus senhores, prestaram-lhes culto. Então eles lhes obedecem, lhes servem e chegam a divinizar tais senhores. Isto é o caso, por exemplo, nós vemos na Bíblia, o caso, por exemplo, de Nabucodonosor e outros imperadores da história. O terceiro motivo relaciona-se ao amor natural dos filhos e parentes. Isso é aquilo que se diz um excesso de afeição. Nós vemos muitas histórias de pessoas que, ao morrer algum parente, tais pessoas fizeram-lhes estátuas e colocaram em casa, em suas casas, seus jardins e por aí vai. Philip Yancey, um dos seus livros, conta-nos uma história de uma pessoa que um parente seu morreu e ela colocou uma estátua, esculpiu uma estátua e colocou na entrada da casa. Então, todas as vezes que ela saía ou entrava de sua casa,
ela falava com essa pessoa, lhe cumprimentava. É claro, nós não vamos aqui entrar nesta discussão ou nessa questão de outros problemas que envolvem a perca de um parente seu, mas acontece esse excesso de afeição, de as pessoas amarem tanto um dos seus parentes que chegam a lhes divinizar. O outro motivo é a malícia do demônio. O demônio, desde o início, ele quis se igualar a Deus. E o demônio nos tenta o tempo todo para que adoremos a ele. E ele fez isso na tentação, por exemplo, do deserto, quando tentou ao nosso Senhor Jesus, dizendo: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz para ele: só a Deus servir e só a Ele adorar. Então, meus queridos, a primeira verdade que nós precisamos crer, e a principal é essa: existe um só Deus. Um só Deus que é digno de toda honra, de toda glória e toda exaltação. Assim como aconteceu com o povo hebreu, que ao sair do Egito precisavam superar esta cultura que estava impregnada ali. Para eles que agora precisavam aprender a adorar um só Deus, nós precisamos também fazer esta espécie de exercício, esta análise no nosso coração. Pensando nessas razões que nos apontou Tomás de Aquino. Existe um só Deus. E nós veremos depois por que nós temos que adorar apenas um só Deus. Por enquanto, fiquemos com esta informação. Há um só Deus, o qual merece toda a honra, toda a glória. E é por isso que o próprio Deus nos ordena dizendo: não terás outros deuses além de mim. É isto.